A imagem clássica do jovem rebelde, com um cigarro de papel entre os dedos, imerso em uma nuvem de fumaça cinzenta e densa, parece ter ficado definitivamente presa nos filmes do século XX. Hoje, nos corredores das universidades, nos banheiros das escolas secundárias e nas mesas de bar mais badaladas, o cenário mudou drasticamente. No lugar do tabaco queimado, surge um brilho de luz LED e um aroma sintético de melancia, baunilha ou menta gelada. Estamos diante do que muitos especialistas chamam de o paradoxo da geração Z. Esta é a mesma geração que consome comprovadamente menos álcool do que seus pais e que rejeitou o cigarro tradicional de forma quase unânime, enxergando-o como um hábito sujo, fedorento e totalmente ultrapassado. No entanto, esses mesmos jovens estão mergulhando de cabeça em uma nova dependência química, embalada em dispositivos tecnológicos que mais parecem acessórios da Apple ou pendrives coloridos e minimalistas. O vape, ou cigarro eletrônico, deixou de ser meramente uma ferramenta de transição para adultos que tentavam parar de fumar e se transformou em um ritual de pertencimento social sem precedentes para os mais novos. Não se trata apenas de consumir nicotina, trata-se de possuir um acessório de status. Para um adolescente de 15 ou 16 anos, segurar um dispositivo elegante e moderno é uma forma de sinalizar que ele faz parte de um grupo específico, antenado e conectado. Esse fenômeno é alimentado por uma engrenagem poderosa nas redes sociais. Influenciadores digitais, muitas vezes de forma velada ou através de publicidade indireta, normalizaram o hábito em plataformas como o TikTok e o Instagram. Ao associarem o uso do vape a momentos de lazer, festas ou simples tédio cotidiano, eles criaram uma estética de ostentação. O vapor não é visto como fumaça tóxica, mas como um elemento visual que compõe a imagem do jovem contemporâneo. O perfil demográfico desse novo usuário é alarmante. São estudantes de classe média e alta, frequentadores de instituições de ensino privadas e universidades de elite, que muitas vezes nunca haviam sequer tocado em um cigarro de papel antes de conhecerem os dispositivos eletrônicos. A expansão desse mercado é global e ignora fronteiras geográficas ou barreiras legais. No Brasil, onde a comercialização, importação e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas pela Anvisa desde o ano de 2009, o crescimento do mercado ilegal é vertiginoso. O produto que não deveria existir nas prateleiras é encontrado com facilidade em tabacarias, bancas de jornal e, principalmente, através de serviços de entrega rápida solicitados por aplicativos de mensagens instantâneas. Enquanto em países como o Reino Unido e os Estados Unidos o mercado foi regulamentado sob a premissa da redução de danos para fumantes crônicos, a realidade brasileira mostra um boom de consumo juvenil descontrolado, onde a procedência do líquido vaporizado é muitas vezes desconhecida, aumentando exponencialmente os riscos clínicos à saúde. A trajetória do vape mudou drasticamente na última década. No início dos anos 2010, os primeiros modelos eram volumosos e tentavam imitar o ato médico de cessação tabágica. Eram vistos como algo para quem queria efetivamente parar de fumar. Contudo, ao chegarmos nos anos 2020, a indústria percebeu que o verdadeiro lucro estava em criar novos usuários, e não em ajudar os antigos a abandonarem o vício. O design tornou-se discreto, as cores tornaram-se vibrantes, e o marketing mudou o foco para o estilo de vida urbano e tecnológico. A percepção pública foi manipulada para acreditar que o vape é apenas vapor d'água inofensivo com aroma agradável. Essa é talvez a maior mentira do século XXI. O aerossol gerado contém uma mistura complexa de substâncias químicas, metais pesados e, na grande maioria das vezes, doses de nicotina muito superiores às de um cigarro convencional de tabaco.
A indústria do tabaco, vendo seu império tradicional ruir com as políticas antitabagistas das últimas décadas, soube se reinventar com a precisão de uma empresa de tecnologia do Vale do Silício. Se no século XX o marketing utilizava cowboys e estrelas de cinema para vender a ideia de liberdade, hoje utiliza a estética visual limpa e a promessa de um prazer inofensivo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Os dados de saúde pública confirmam a gravidade da situação atual. Enquanto os índices de tabagismo tradicional despencaram para menos de 10% na população brasileira, o uso ocasional ou frequente de vapes entre jovens de 18 a 24 anos dobrou em períodos curtos. A estética do vaping facilita essa infiltração social. Por serem dispositivos pequenos, muitas vezes parecidos com gadgets tecnológicos, o uso em locais proibidos, como salas de aula ou cinemas, tornou-se comum e de difícil fiscalização, consolidando o vape não apenas como um produto de consumo, mas como uma extensão da identidade digital e física dessa nova geração que busca incansavelmente o seu lugar no mundo e a aceitação de seus pares imediatos. Essa normalização é o primeiro passo para uma nova crise sanitária que começa silenciosa e colorida. Para entender como essa dependência se instala de forma tão avassaladora, é fundamental olhar para a sofisticada engenharia por trás desses dispositivos. Não se trata meramente de uma pequena resistência eletrônica aquecendo um líquido qualquer. A grande revolução química que permitiu o sucesso do vaping moderno entre os mais jovens foi a introdução dos sais de nicotina, conhecidos tecnicamente como nicotine salts. Diferente da nicotina de base livre dos cigarros tradicionais, os sais de nicotina possuem um pH equilibrado pela adição de ácido benzoico. Isso permite que o usuário inale concentrações altíssimas da substância sem sentir desconforto ou irritação intensa na garganta. Na prática, um adolescente consome o equivalente a um maço de cigarros em poucos minutos, sentindo apenas um vapor suave. Essa eficiência na entrega da droga ao sistema nervoso acelera o ciclo de vício, tornando a dependência física muito mais rápida do que em gerações anteriores. O apelo sensorial é outra peça estratégica nessa engrenagem de captura. Enquanto o cigarro comum tem gosto amargo e odor persistente, os vapes oferecem uma explosão de sabores artificiais que remetem ao universo lúdico. Aromas de chiclete, manga gelada e baunilha são criados em laboratórios para serem agradáveis e mascarar a toxicidade das substâncias presentes no líquido. Essa deliberada dosificação do vício cria uma perigosa barreira psicológica no jovem. É difícil acreditar que algo com gosto de fruta possa causar danos severos aos pulmões ou ao sistema cardiovascular. O sabor adocicado e o aroma perfumado desarmam o instinto de preservação, transformando a inalação de compostos químicos complexos em uma experiência puramente recreativa, limpa e prazerosa. Nesse cenário, as redes sociais funcionam como o grande palco da normalização. Plataformas como o TikTok e o Instagram são diariamente inundadas por vídeos de jovens realizando os chamados tricks, ou truques visuais com o vapor, sob uma estética quase hipnótica. Esse fenômeno, conhecido como cloud chasing, transforma a dependência química em uma performance atlética e artística, onde quanto maior e mais densa a nuvem, maior o respeito dentro da subcultura digital. O que antes era um vício solitário, transformou-se em conteúdo visual altamente compartilhável. O marketing de influência vincula o uso desses dispositivos à ostentação e ao sucesso social imediato. Possuir o modelo mais recente de um pod descartável, com cores vibrantes e design tecnológico, tornou-se comparável a ter o último lançamento de um smartphone. Essa glamorização ignora a ciência do desenvolvimento humano. O cérebro adolescente, em maturação até os 25 anos, é sensível aos efeitos da nicotina.
A substância interfere no desenvolvimento do córtex pré-frontal, área responsável pela tomada de decisões, controle de impulsos e aprendizado. O uso precoce altera a arquitetura química cerebral, tornando esses jovens propensos a transtornos de ansiedade e dificuldades cognitivas ao longo da vida. A pressão dos pares atua como o catalisador social final. O vape tornou-se o novo aperto de mão em festas e universidades. O compartilhamento do bocal entre amigos não é apenas uma troca de fluidos, mas um selo de confiança e intimidade geracional. Em ambientes de uso coletivo, dizer não a uma oferta de vapor exige uma maturidade que muitos adolescentes ainda não possuem. Esse comportamento gregário ignora que a nicotina é uma das substâncias mais viciantes conhecidas, superando a dependência de outras drogas devido à frequência do uso. A validação do grupo silencia qualquer preocupação individual com a saúde. Além disso, profissionais de saúde estão alarmados com a rapidez com que sintomas respiratórios aparecem, indicando que o impacto pulmonar é muito mais imediato do que o observado no tabagismo clássico. Enquanto a indústria sustenta o argumento da redução de danos para fumantes crônicos, a realidade clínica revela o surgimento de novos dependentes que nunca tocaram em tabaco tradicional. A falácia da inocuidade é alimentada pela ideia de inalar apenas vapor d'água inofensivo. Contudo, análises demonstram que o aerossol contém partículas ultrafinas e metais pesados como níquel e chumbo, resultantes do aquecimento das bobinas. No mercado ilegal brasileiro, a situação é agravada pela ausência de fiscalização. Sem controle sobre a procedência dos líquidos contrabandeados, o jovem consumidor fica exposto a solventes industriais e níveis de nicotina descontrolados, transformando um hábito aparentemente moderno em uma roleta russa química sem precedentes. As consequências imediatas desse novo ritual já começam a surgir nos consultórios médicos e nas salas de emergência com uma frequência alarmante. Além da dependência química profunda, muitos jovens experimentam crises agudas de ansiedade diretamente ligadas aos picos e quedas de nicotina no sangue. A abstinência, que pode começar apenas algumas horas após o último uso, manifesta-se em irritabilidade extrema, falta de foco e um nervosismo latente que compromete o desempenho acadêmico e as relações familiares. No campo físico, a medicina já deu nome a uma nova patologia respiratória, a EVALI. Essa lesão pulmonar aguda, frequentemente associada ao uso de dispositivos eletrônicos, pode levar a internações em unidades de terapia intensiva e, em casos extremos, a necessidade de transplantes pulmonares em pacientes que mal atingiram a vida adulta. O impacto no sistema de saúde pública é uma bomba relógio que já começou a contar silenciosamente. Diferente do tabagismo tradicional, cujas doenças crônicas costumavam aparecer após décadas de uso contínuo, o vaping apresenta complicações aceleradas. Estamos diante do surgimento de uma nova geração de pacientes crônicos, jovens que apresentam funções pulmonares reduzidas e inflamações sistêmicas antes mesmo de completarem 25 anos. A medicina ainda mapeia os efeitos a longo prazo, mas o cenário atual sugere que as próximas décadas serão marcadas por uma sobrecarga nos serviços de pneumologia e cardiologia para tratar sequelas de um hábito que foi vendido inicialmente como algo inofensivo. Dentro do ambiente educacional, o desafio é prático e urgente para os diretores. Escolas e universidades tornaram-se o epicentro dessa crise de comportamento. Banheiros escolares, antes locais de breve refúgio, transformaram-se em espaços de vaping, forçando as instituições a investirem em tecnologias caras, como detectores de vapor ultrassensíveis, que conseguem identificar o aerossol mesmo sem o cheiro característico do tabaco. Regimentos internos estão sendo revisados para incluir sanções severas, mas educadores percebem que a punição isolada não resolve o problema de fundo.
a necessidade de pertencimento do adolescente. A educação agora precisa ir além do currículo tradicional para abordar a literacia midiática e a resistência consciente contra a manipulação comercial das grandes empresas. No cenário regulatório brasileiro, o debate atinge seu ápice na Anvisa e no plenário do Congresso Nacional. Atualmente, a comercialização, importação e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, mas a realidade das ruas mostra uma fiscalização ineficiente e um mercado ilegal florescente. De um lado, a indústria do tabaco pressiona pela regulamentação imediata, argumentando que a liberação permitiria o controle de qualidade e a arrecadação de impostos. Do outro, associações médicas defendem a manutenção da proibição, temendo que a legalização facilite ainda mais o acesso de menores de idade e normalize uma porta de entrada para o vício. É uma queda de braço complexa, onde os interesses econômicos colidem diretamente com o bem-estar da juventude. Internacionalmente, a tendência de endurecimento nas leis ganha força. Países como França e Reino Unido, que inicialmente adotaram uma postura liberal em relação aos vapes, agora implementam banimentos contra os modelos descartáveis. Essas medidas visam proteger tanto o meio ambiente, devido ao descarte massivo de baterias de lítio, quanto a saúde dos jovens, ao remover do mercado os produtos com maior apelo estético. O Brasil observa esses movimentos globais enquanto tenta encontrar um caminho para frear o consumo sem alimentar o poder do contrabando organizado. O caminho para a descontinuação do uso é árduo e exige suporte constante. Psicólogos e clínicas de reabilitação enfrentam o desafio de tratar uma dependência que é socialmente estimulada. Diferente do cigarro comum, que se tornou socialmente reprovável, o vape ainda goza de uma aura de modernidade tecnológica. O tratamento exige não apenas a substituição da nicotina, mas uma desconstrução da identidade social do usuário. As campanhas de conscientização futuras precisam focar na autonomia individual e na crítica ao sistema de marketing da indústria, em vez de apenas utilizar táticas de medo. Em última análise, a sociedade encontra-se em uma encruzilhada ética. Estamos trocando um vício antigo por um novo ritual tecnológico, envolto em cores neon e aromas artificiais. A transição do tabaco para o vapor representa uma sofisticada adaptação do mercado para garantir novos consumidores por décadas. A reflexão necessária envolve entender que a saúde pública não pode ser sacrificada no altar da estética ou do lucro corporativo. Se não houver uma intervenção coordenada entre famílias, escolas e Estado, a geração Z poderá ser lembrada por ser a primeira geração tecnológica a sucumbir a uma dependência química desenhada para escravizar o cérebro humano. O fim desta história ainda está sendo escrito, mas os sinais de alerta estão mais claros do que nunca. A geração Z carrega um título curioso e, por muitos aspectos, contraditório no campo da saúde pública. Conhecida por ser mais consciente, por consumir menos álcool do que seus antecessores e por ter abandonado quase completamente o hábito de fumar cigarros de papel, essa juventude parecia destinada a ser a primeira geração verdadeiramente livre do tabagismo em massa. No entanto, um novo dispositivo, com luzes de LED, design minimalista e cores vibrantes, interrompeu essa trajetória de forma abrupta. Estamos hoje diante do que especialistas chamam de paradoxo da geração Z. Uma parcela significativa de adolescentes e jovens adultos que jamais tocaria em um cigarro tradicional, agora carrega no bolso um dispositivo eletrônico de entrega de nicotina altamente viciante. O fenômeno do uso do cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape ou pod, não deve ser analisado apenas como uma questão de dependência química isolada, mas sim como uma construção cultural e social profunda. Para muitos jovens, o dispositivo não é visto como uma droga ou um risco à saúde, mas sim como um gadget tecnológico, algo visualmente mais próximo de um fone de ouvido de última geração
do que de um maço de cigarros antigo. Esse sentimento de pertencimento é alimentado por uma estética de modernidade que transformou o ato de fumar em um ritual de status social indispensável. Em pátios escolares, banheiros de colégios ou em festas universitárias, o compartilhamento de um pod descartável tornou-se o novo aperto de mão social, uma forma rápida e eficiente de se integrar a um grupo e demonstrar sintonia com as tendências globais. Os influenciadores digitais desempenham um papel central e muitas vezes silencioso nessa normalização. Ao exibirem os aparelhos em vídeos dinâmicos nas redes sociais, frequentemente associando o uso a momentos de descontração, produtividade ou estética visual, eles removem o estigma de fumante e o substituem pela imagem de usuário de tecnologia. Embora o Brasil mantenha uma proibição rigorosa sobre a venda e comercialização desses produtos, conforme as diretrizes da Anvisa, a realidade nas ruas é de uma expansão descontrolada através de um mercado ilegal que floresce sob os olhos de todos. O acesso é facilitado por plataformas digitais e comércios informais que ignoram as restrições de idade, trazendo dispositivos de procedência desconhecida para as mãos de menores de idade com uma facilidade alarmante. Este mercado paralelo não apenas desafia as autoridades de saúde, mas também coloca em risco a integridade física de milhões de jovens que consomem substâncias sem qualquer tipo de fiscalização sanitária ou controle. A transição histórica do dispositivo é igualmente reveladora. Nos anos 2010, o cigarro eletrônico surgiu no mercado com a promessa de ser uma ferramenta de cessação do tabagismo para fumantes crônicos de longa data. Contudo, ao chegarmos nos anos 2020, o produto consolidou-se como um lifestyle juvenil totalmente desvinculado do cigarro de papel. A indústria se reinventou com precisão cirúrgica, trocando o cheiro forte e desagradável do tabaco por fragrâncias sedutoras de menta, frutas tropicais ou sobremesas elaboradas. Essa mudança de palatabilidade é um dos pilares desse crescimento vertiginoso, pois diminui drasticamente a barreira de entrada para aqueles que têm aversão natural ao sabor amargo do tabaco comum. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ao compararmos o cenário atual com o marketing do século XX, as semelhanças são perturbadoras. No passado, as empresas usavam celebridades para vender o cigarro como sinônimo de liberdade. Hoje, a tática é mais sutil, focada no design e na discrição. Aparelhos que se assemelham a unidades de armazenamento USB permitem que o consumo ocorra em locais fechados sem levantar suspeitas imediatas. Estatísticas recentes de órgãos de vigilância mostram que, enquanto o tabagismo tradicional atinge seus níveis mais baixos em décadas, o uso de vapes disparou entre jovens. A estética desses dispositivos facilita a aceitação social, mas mascara uma dependência química severa. O fato de serem percebidos como menos prejudiciais, ou apenas vapor d'água, é uma percepção que ignora a complexidade química dos aerossóis e o seu impacto no organismo. Para entender como essa dependência se instala de forma tão avassaladora, é fundamental olhar para a sofisticada engenharia por trás desses dispositivos. Diferente dos primeiros cigarros eletrônicos, os modelos atuais utilizam sais de nicotina, uma formulação química que permite concentrações muito mais elevadas da substância sem causar a irritação característica na garganta, conhecida como throat hit. Essa inovação tecnológica torna a inalação suave e agradável, facilitando que o usuário consuma doses maciças de nicotina em um curto espaço de tempo. O resultado é um ciclo de recompensa cerebral quase instantâneo, que acelera o processo de vício de maneira sem precedentes na história do tabagismo, prendendo o consumidor em uma necessidade fisiológica que se manifesta em poucos dias de uso. O apelo sensorial não para na suavidade da fumaça.
ele é potencializado por uma paleta quase infinita de sabores estrategicamente desenhados para atrair o paladar jovem. Enquanto o cigarro convencional afasta iniciantes pelo seu gosto amargo e residual persistente, os vapes oferecem a doçura de sobremesas, o frescor de frutas exóticas e a nostalgia de guloseimas infantis. Nomes como melancia ice, blueberry ou vanilla custard criam uma barreira de negação psicológica. É difícil para um adolescente associar algo com sabor de bala a um veneno químico perigoso. Essa camuflagem gustativa é uma peça central na estratégia de marketing, transformando o consumo em uma experiência lúdica e aparentemente inofensiva para quem inicia a jornada nesse hábito. Essa ludicidade transborda para o ambiente digital, onde o TikTok e o Instagram servem como vitrines globais para a estética do vaping. Nestas plataformas, a fumaça, ou melhor, o aerossol, é transformada em arte através dos chamados tricks, truques visuais, onde influenciadores manipulam o vapor para criar anéis e formas complexas sob luzes neon. A ostentação de pods descartáveis de cores vibrantes torna-se um acessório de moda, um símbolo de status que comunica modernidade e audácia tecnológica. A normalização ocorre por meio da repetição constante dessas imagens, inserindo o produto no cotidiano dos jovens como se fosse um item tão comum quanto um fone de ouvido sem fio ou um par de óculos escuros de marca. Por trás dessa fachada estética, a ciência revela um impacto profundo e muitas vezes irreversível no desenvolvimento do cérebro adolescente. O córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle de impulsos, tomada de decisão e planejamento futuro, só completa seu amadurecimento por volta dos 25 anos de idade. A introdução precoce de altas doses de nicotina interfere diretamente nas sinapses nervosas, tornando o jovem mais propenso a distúrbios de atenção, crises de ansiedade e severa dificuldade de aprendizado. O cérebro em formação é particularmente vulnerável à dependência química, e a exposição constante altera a química cerebral, de forma que o indivíduo passa a necessitar da substância apenas para atingir um estado de estabilidade emocional básica. Nesse cenário, a pressão dos pares atua como um catalisador potente e silencioso. O vape consolidou-se como um novo aperto de mão social nos círculos juvenis, criando uma dinâmica onde a recusa pode significar exclusão ou isolamento dentro do grupo. Em ambientes onde o uso é coletivo, como festas ou intervalos de aula, o dispositivo circula de mão em mão, reforçando laços de identidade grupal e pertencimento. A dificuldade de dizer não é ampliada pela percepção errônea de que o risco é baixo ou inexistente. Para um adolescente, o custo social de não participar do ritual muitas vezes parece maior do que o risco invisível de uma patologia respiratória futura que ele ainda não consegue mensurar plenamente. A indústria do tabaco defende o uso desses dispositivos sob a bandeira da redução de danos, argumentando que eles representam uma alternativa menos tóxica para fumantes adultos de longa data. Contudo, a realidade clínica mostra um cenário oposto: o surgimento de uma imensa massa de novos dependentes que nunca haviam tocado em um cigarro tradicional anteriormente. A falácia da inocuidade é desmentida por estudos que identificam, no aerossol gerado pelo aquecimento, a presença de metais pesados como níquel, chumbo e cromo, além de substâncias cancerígenas resultantes da degradação térmica dos solventes. Não se trata de apenas vapor d'água, mas de uma suspensão química complexa que agride o tecido pulmonar de forma aguda e silenciosa. A gravidade do problema é acentuada pelo crescimento descontrolado do mercado ilegal, especialmente em países com regulamentações restritivas como o Brasil. A ausência de fiscalização direta sobre a produção e importação desses itens resulta em dispositivos com baterias instáveis e líquidos com composições químicas totalmente duvidosas.
Sem controle de qualidade oficial, o consumidor fica exposto a concentrações de nicotina ainda mais extremas e a contaminantes que potencializam a toxicidade do produto original. Essa rede clandestina facilita o acesso de menores através de vendas diretas em redes sociais, ignorando qualquer barreira ética ou sanitária em prol do lucro rápido. O que se vê hoje é uma juventude capturada por uma engenharia de dependência que opera na sombra da lei e sob a luz constante das telas digitais. As consequências imediatas desse novo ritual tecnológico já surgem nos consultórios e nas salas de emergência com frequência alarmante em todo o território. Casos de crises de ansiedade agudas, ligadas diretamente à abstinência severa de nicotina, tornaram-se ocorrências cotidianas preocupantes no longo prazo. Além disso, a medicina moderna enfrenta o desafio clínico vital da EVALI, lesão pulmonar aguda e fatal associada aos dispositivos eletrônicos. Pacientes jovens apresentam quadros de insuficiência respiratória grave que exigem internação imediata em terapias intensivas. Esse fenômeno sobrecarrega o sistema público de saúde com patologias crônicas que ainda não foram totalmente mapeadas pela ciência atual. O impacto financeiro e social dessas internações sinaliza uma crise sanitária silenciosa, onde uma geração inteira de doentes crônicos é moldada antes mesmo da vida adulta plena. No ambiente educacional brasileiro, o impacto é visível e altamente disruptivo. Escolas e instituições de ensino revisaram regimentos internos para lidar com o uso de vapes descartáveis em suas dependências. Banheiros escolares transformaram-se em pontos de consumo clandestino, levando as instituições a instalarem sensores de fumaça sensíveis e a reforçarem a vigilância em áreas comuns. Professores relatam queda nítida na concentração dos alunos, que interrompem atividades pedagógicas movidos pela urgência química da nicotina. A resposta educativa tenta equilibrar punição com conscientização preventiva, mas enfrenta a barreira de uma estética tecnológica que o jovem não enxerga como ameaça real à sua integridade física ou futuro. No cenário regulatório nacional, o debate técnico na Anvisa e no Congresso Nacional é intenso e polarizado. Defende-se a manutenção da proibição total para garantir a proteção da infância e da nossa juventude atual do acesso facilitado. Por outro lado, há quem argumente que a regulamentação permitiria controle de qualidade, arrecadação de impostos e combate ao mercado ilegal, que opera hoje sem qualquer freio sanitário. Internacionalmente, o cenário oferece exemplos drásticos e lições valiosas. Países como França e Reino Unido, anteriormente liberais, agora avançam para o banimento dos vapes descartáveis. Reconhecem que esses modelos são a porta de entrada para a dependência juvenil e representam um desastre ambiental devido ao descarte de baterias de lítio e plásticos. O caminho para a descontinuação desse vício é complexo e exige suporte especializado. Médicos e psicólogos enfrentam o desafio de tratar uma dependência socialmente estimulada e aceita por toda uma geração. Diferente do cigarro comum, o vape carrega estigma menor, dificultando o reconhecimento do problema pelo usuário. Clínicas de reabilitação e grupos de apoio adaptam protocolos de cessação para lidar com as altíssimas concentrações de sais de nicotina. O foco terapêutico não se limita à desintoxicação física e mental, mas abrange o suporte psicológico profundo necessário para romper com o ritual de pertencimento grupal que mantém o jovem preso ao hábito. Os próximos passos exigem mudança profunda nas campanhas de conscientização pública. Estratégias baseadas apenas no medo mostram-se pouco eficazes com a geração Z. A nova abordagem pedagógica precisa focar na autonomia intelectual do jovem, expondo como a indústria do tabaco manipula desejos por meio do design e do marketing de influência digital. É fundamental empoderar o adolescente para que perceba que a suposta liberdade de escolha é, na verdade,
uma captura química lucrativa desenhada para sustentar grandes corporações transnacionais. Ao refletirmos sobre este panorama desafiador, fica evidente que a sociedade está diante de uma encruzilhada geracional decisiva. Trocamos um vício antigo por um ritual tecnológico, limpo e perfumado, mas cujas garras químicas são igualmente perigosas para o organismo e duradouras consequências. As implicações para a saúde pública nas próximas décadas dependerão da nossa capacidade de desmistificar essa tecnologia e oferecer aos jovens formas reais de pertencimento que não exijam o sacrifício da saúde. O desafio não é meramente médico ou regulatório, mas cultural. Precisamos decidir se permitiremos que a inovação continue sendo usada como um cavalo de Troia para a dependência, ou se agiremos agora para garantir que as futuras gerações respirem um ar livre de manipulações comerciais perversas dos grandes centros urbanos. A saúde de amanhã depende da clareza com que enxergamos o vapor de hoje e da nossa coragem em proteger a autonomia juvenil.